Ei, faça isso não. Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Que bom, né? Veja o que veio na nova atualização do Multiverso Fighter. Vindo aqui pra frente tem esse NPC, aperta aqui na caveira, e vai aparecer essa missão, pertencem aceitar, e pronto, já vai estar missãozinha aqui do lado. Aí vindo aqui mais para frente tem essa parede, entrando nela desse botão, aperta no botão que vai para outro mapa, e aqui você vai fazendo as missãozinha que apertou no boneco lá atrás. Eu filme sozinho, mas zerei, e essa aqui já é outro eu tô fazendo agora para derrotar outro inimigos da floresta.